Salve, salve, nação tricolor, um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, só um convite para cada um de vocês. Hoje à noite, a partir das 20 horas, teremos mais uma live do canal Bara Bahia, mais um Barataço. Vamos falar de tudo sobre o nosso Esquadrão de Aço, inclusive já, de certo modo, analisando Bahia e Doce Mel. E aí contamos com a presença e a participação qualificadíssima de todos e todas vocês. Mas vamos ao plantão de hoje. A gente começa com esse imbróglio, né? Bahia, Arena Fonte Nova, fechada, sem público, 1.500 torcedores. A gente vai tratar um pouco sobre isso, trazendo primeiro um termo de adesão, justamente. É um termo de adesão que é pouco acessado pela torcida do Bahia, pelo sócio, porque é um termo de adesão que rege essa relação do sócio e da sócia com o próprio Esporte Clube Bahia. E vamos colocar agora na tela aqui para ler alguns trechos deste termo de adesão. Aqui traz benefício a acesso garantido, item 15.6, e 15.6.1 traz o seguinte aqui, né? Um benefício que pode ser contratado pelo participante que dá direito ao acesso aos jogos em que o Esporte Clube Bahia for o mandante que ocorrerem na cidade de Salvador, conforme o setor contratado, sem a necessidade da compra de ingressos. Mais adiante, uma opção que o Bahia poderia ter pensado, tá aqui, ó. O Esporte Clube Bahia e a Arena Fonte Nova conjuntamente podem definir a criação de promoções oferecendo aos associados valor diferenciado. O início e término das promoções serão amplamente divulgados pelo clube através dos seus canais oficiais de comunicação. Para completar, trago um item aqui que é curioso, que é o seguinte: o participante não terá direito a qualquer espécie de ressarcimento após sua devida associação ao plano escolhido, mesmo no caso de não fruição de qualquer dos benefícios que estejam disponíveis pelo programa Sócio Esquadrão. Tá aí, é o termo de adesão, e a gente vai trazer algumas ponderações acerca disso. Primeiro ponto é o seguinte: financeiramente o Bahia pode até ter razão, porque dispensa a apresentação aí o fato de que vai ser prejuízo, é deficitário jogar na Fonte Nova nessas circunstâncias. Agora, futebol não é só questão financeira, ponta de lápis, e para completar, a gente sempre pensa que é necessário, mais do que tudo, buscar alternativas a essas opções que acabam afastando o torcedor do seu clube. Claro, soou ruim, soou inconveniente, não conveio no momento aqui, porque ficou parecendo que o Bahia queria evitar o seu torcedor no estádio, então não pegou legal, não foi uma boa troca aí, mais uma, né, que o Bahia teve com o seu torcedor e com a sua torcedora, e aí vem outro lado, que é o lado jurídico. Juridicamente, o torcedor está coberto. Primeiro porque o Bahia não pode exigir aquilo que ele não está cumprindo. Se o Bahia, como parte do contrato, não está cumprindo a sua parte, não pode exigir do acesso garantido que cumpra a parte dele. Então, no mínimo, era um desconto proporcional em relação a esse plano de acesso garantido. Para completar, até os outros planos também poderiam ter direito a algum ressarcimento, porque não teria direito a comprar ingresso pela metade do preço, e também é investido nesse sentido em relação ao sócio. Claro, é uma relação de consumo, a gente sempre ressalva, porque para a gente é muito mais do que uma relação de consumo, é uma relação de parceria do clube com o torcedor e do torcedor com o clube, mas o problema é que tem sido muito mais do torcedor com o clube do que com o clube com o torcedor. E a gente torce para que o clube busque alternativas, saiu nota ontem falando sobre isso, e se busque uma forma para resolver isso aí, que não coloque o ônus na costa do torcedor ou da torcedora, e que o Bahia também compartilhe dos riscos do empreendimento, é sua responsabilidade sobre isso, e que o Bahia sente com o governo da Bahia, que o Bahia sente com a Arena Fonte Nova, e busque alternativas sem prejudicar o direito do seu sócio. Outro ponto de pauta é sobre este atleta, vou colocar aqui na tela, pouco conhecido, Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia, constou lá no elenco, no site, e muita gente perguntou quem é este atleta. É o seguinte: ele é um atleta que vem emprestado do Mirassol de São Paulo, teve passagem pelo futebol português, jovem, chegou aqui com 18 para 19 anos, e está com 20 anos, e foi incorporado ao elenco principal. Detalhe é que ele vem treinando razoavelmente bem, mas também ele está incorporado muito em função dessa dificuldade do Bahia, porque perdeu os zagueiros e não repôs até então. O Bahia tem poucos zagueiros no elenco e provavelmente até o começo da Série B vai contratar um ou dois zagueiros. De todo modo, a gente torce para que ele tenha oportunidades aí, principalmente no Campeonato Baiano de repente, e que assim ele desenvolva bom futebol e possa eventualmente aí ser uma alternativa para a temporada. Tá aí apresentado o Gabriel Xavier para não causar estranheza para a nação tricolor. Terceiro ponto de pauta aqui que a gente vai trazer, terceiro ponto do plantão do Bara, é sobre atletas que ficaram livres no mercado e, em tese, poderiam até despertar o interesse de alguns clubes como o Bahia, mas a gente vai ressalvar essas questões. E o primeiro que eu vou colocar aqui na tela é justamente ele, Vitor Bueno, finalmente chegou a um acordo com o São Paulo aí, rescindiu um contrato que até o final de 2023 vai receber cerca de 2 milhões de reais de São Paulo de débitos, mas por outro lado São Paulo vai economizar um pouco mais de 9 milhões de reais em razão dessa rescisão antecipada de contrato. Sobre ele, dizem que ganha cerca de 400 mil reais, e o fato é o seguinte: se mantivesse o contrato com o São Paulo e tivesse emprestado, até era de certo modo, entre aspas, viável, porque o São Paulo aceitaria dividir os salários com o clube que ele fosse jogar, e aí cerca de 200 mil reais poderia ser até
tragável, né, palatável esse tipo de situação. Por outro lado, não vem desempenhando bom futebol nas últimas temporadas e acabaria que seria um risco muito alto para uma situação financeira difícil do Bahia. Fato é que rescindiu, deve estar acertado com outro clube e para completar, além de estar acertado provavelmente com outro clube, este salário de 400 mil reais, claro e evidentemente não faria parte dos planos e nem deveria, do Sport Clube Bahia para a temporada. Segundo jogador que eu traria também livre no mercado é aqui, Geovânio, centroavante, que começou muito bem no Santos, depois foi ladeira abaixo a carreira dele, né? 29 anos no momento, não fez uma boa temporada na Chapecoense, reza a lenda que ganhava cerca de 180 mil reais por lá, mas fato é que não é também um bom investimento, não valeria a pena o Bahia trazer por duas razões. Primeiro, pelo custo-benefício, porque, querendo ou não, não é um salário baixo para uma temporada de Série B. E o segundo ponto é que trazer um atleta como esse é desprestigiar atletas que, de repente, pode render o que ele já rende, ou até mais do que ele, estando na base do Bahia como ativo do clube, como o próprio Marcelo Rian e, de repente, até o próprio Ronaldo utilizado na posição dele. São atletas que, evidentemente, precisam ter oportunidades, principalmente nesse primeiro semestre, e que, evidentemente, valeria muito mais do que investir e se comprometer com um atleta que tem várias temporadas aí, indo de mal a pior. Enfim, são essas as informações, são essas as ponderações que a gente traz. Espero que vocês tenham gostado e mais tarde a gente conta com vocês a partir das 20 horas em mais uma live do canal Bora Bahia. A gente segue adiante, qualquer novidade a gente traz para você, Nação Tricolor. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.